Fala pessoal que se liga na UP Educação Profissional. Quem está falando é o professor Gustavo. Hoje a gente vai dar continuidade à unidade curricular de instrumentação industrial, ou o nosso querido profissional instrumentista. Ainda estamos no módulo 5, né, pessoal? A gente está falando sobre terminologia e hoje seria a nossa parte 3, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de dois termos bem tranquilos aí, que seria sensibilidade e resolução. Termos importantes aí para quem trabalha no chão de fábrica para entender mais ou menos o que são esses dois termos voltados para a terminologia. Tranquilo? Bom, falando primeiro de sensibilidade, né? Pessoal, sensibilidade seria mais ou menos a resposta que o teu instrumento tem em relacionado a um estímulo, tá? Então, se eu tenho um instrumento de temperatura, quando eu coloco ele lá dentro de um forno, por exemplo, e esse forno tem lá uma temperatura sendo aumentada, esse instrumento vai ter uma resposta a esse estímulo de temperatura, né? Então, geralmente, essa resposta a estímulo pode ser construída assim uma reta, que seria uma inclinação, né? Uma reta com um grau em ângulo ali, onde ele vai ter a quantidade de temperatura, certo? E a quantidade de sinal, que seria estímulo, para ele poder funcionar. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns transdutores, né, todos voltados para a temperatura, termopar tipo J, junção PN, termorresistência PT100 e o termistor, que a gente trabalha bastante aí fazendo medições de temperatura. A gente percebe que cada um deles tem uma sensibilidade. Essa sensibilidade ela é muito importante para mim saber o quão variante seria o meu instrumento, né? De quanto em quanto graus Celsius seria mudado esse estímulo, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, o termopar tipo J, que ele tem uma sensibilidade de 50 mV por grau Celsius. A junção PN, menos 2 mV por grau Celsius. A termorresistência PT100, 400 mΩ por grau Celsius. E o termistor, menos 400 Ω por grau Celsius. Então, aqui eu tenho a real sensibilidade do meu instrumento para cada grau de temperatura, beleza? Então, a sensibilidade nada mais é que a resposta, né, do meu instrumento a um estímulo da minha variável que eu estou medindo ou monitorando, beleza? Bom, a resolução ela é mais simples ainda que a sensibilidade, né? A resolução seria o nosso indicador ali, o nosso algarismo menos significativo, né? Que seria sempre o menor valor possível que é feita a medição no meu instrumento. Então aqui diz o que, né? É a menor diferença entre as indicações de um dispositivo mostrador que pode ser significativamente percebida. Aqui, se a gente perceber, a gente tem um instrumento que mede tensão contínua e corrente contínua, né? Aqui eu tenho volts e aqui eu tenho amperes. Se a gente perceber, esse instrumento ele tem 6,94 para medir tensão e 0,00 medindo corrente. Mas se eu observar a resolução desse meu instrumento, é lógico que, olhando aqui, o máximo que eu posso chegar seria 9,99. Eu não tenho como chegar a 10, né? Mas cada valor de mudança seria primeiro relacionado ao último algarismo significativo, que seria aqui 0,04, né? Mas claro que o primeiro inicial não seria isso, e sim o 0,01. Então o meu instrumento aqui, ele tem uma resolução de 0,01. Isso faz, claro, que a minha medição seja mais perfeita se eu estiver trabalhando numa escala de 0 a 9 volts ou de 0 a 9 amperes. Então, quanto menor for a resolução, se eu tiver 0,00001, quer dizer que esse meu instrumento ele vai ser um instrumento mais preciso, né? Eu tenho valores mais perfeitos da minha variável. Então, eu consigo entender que esse valor aqui, ó, seria 6,94. Já um instrumento com uma resolução de 0,1, a gente percebe que seria 6,9, mas eu não teria a informação do 0,04. Então, eu não saberia se ele estaria lá indo para 7 ou se ele estaria indo para 6,9 mesmo. Tranquilo? Isso afeta bastante nas medições e isso pode ser um problema bem grande para o profissional instrumentista na hora das suas medições. Beleza? Bom, hoje foi isso, uma aula bem rápida, bem tranquila, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões e críticas, são bem-vindas nos comentários. Não esqueça de ativar o sino aí para lembrar sempre, né, dos vídeos que são lançados aqui no nosso canal e deixar sempre o likezinho para dar uma força para nós. Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só chamar aí a UP Educação Profissional.